Ele não falou, meu pai me dava carinho, meu pai cuidava de mim, meu pai não permitia que eu vivesse assim, meu pai não permitia que eu comesse isso. Não, ele lembrou da mesa, ele lembrou do pão, mas ele não sentiu saudades do pai. Assim são pessoas que entram e vêm, eu quero oração, eu quero libertação, eu quero renovo, eu quero viver uma nova vida. Mas na verdade elas não querem o pai, elas querem o pão que o pai proporciona. E uma pergunta, eu queria iniciar essa ministração fazendo uma pergunta para os irmãos. O que importa mais na tua vida? O pão ou Jesus? O que mais importa na sua vida? E talvez você se pergunte e fale, irmão, com certeza é Jesus. Será? Abra comigo João, capítulo 6. A partir do versículo 22. Diz assim, no dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Esse texto ele contextualiza, a partir do versículo 1, a multiplicação dos pães e dos peixes. E o versículo 1 começa dizendo que uma multidão foi atrás de Jesus em Tiberíade. Por quê? Porque via que ele estava fazendo milagres e maravilhas. Estava curando doentes. Uma multidão foi atrás dele em busca de alguma coisa. E se olharmos para os dias atuais, qual a diferença? Qual a diferença dessa multidão para muitos que entram e adentram por portas de igrejas hoje? Procurando milagres, maravilhas, prodígios, palavra que as alimentem, aquilo que elas querem. Talvez elas nem saiam do conforto da sua casa. Elas ligam o celular, colocam na TV aquilo que elas querem ser alimentadas, o pão que elas desejam comer. Não daquilo que ela precise receber. Então a multidão, ela começou a se aglomerar. E era Páscoa, a principal festa judaica. Jesus subiu até um alto monte e começou a ministrar. E ele viu que começava a chegar gente. Então ele olhou para a multidão e ele perguntou para um de seus discípulos, aonde vamos comprar pão para alimentar? A Bíblia vai dizer que tinha mais ou menos 5 mil homens. Irmãos, na cultura judaica só se contavam os homens. Vamos lá. Haja em vista que 1.000 homens daquele eram solteiros. Mas 4.000 eram casados. E levaram suas esposas. Quem é bom de matemática aí? Fala para mim, Gustavo. Quantas pessoas já vamos ter aí? Oi? Eu tenho 5. 1.000 é solteiro. 4.000 é casado. Teremos 9.000. Coisa linda. É bom você lidar com quem sabe de matemática. Vamos dizer que eles levaram os filhos e tiveram 2. Quantas pessoas nós temos ali mais ou menos, Gustavo? 9 vezes 2? Coisa fácil, coisa linda. 18. Vou dizer que em média tinha 18.000 pessoas. Em média. Ou até menos, irmão. Bota 15. Nem todo mundo tinha filho.
Apesar que o povo judaico gostava de fazer filho. Vamos trazer para menos. Dizia que ele tinha ali por volta de mais de 10 mil pessoas. Não vamos dificultar. Então você olha para aquela situação e Jesus pergunta, ele já sabendo. A Bíblia, o próprio João diz, ele já sabendo a resposta, pergunta para um de seus discípulos: onde vamos comprar pão? Ele se desespera. Jesus, vai dar muito dinheiro comprar pão para isso tudo. Numa padaria, com tempo hábil para fazer pão para todo mundo. Haja padaria para tanta gente. Chega um outro discípulo e fala: aqui tem um menino que só trouxe a sua porção. 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: separa. Só preciso disso. E ali ele começa a fazer a multiplicação. Começa a multiplicar. E a multidão vai se saciando. Eu fico imaginando aquele tipo de pessoas, irmãos. Eu fico imaginando a fila, né? É igual aquela fila de colégio, que a comida tá tão gostosa que você come e depois volta para a fila. Você já fez isso? Comeu rapidinho, voltou para a fila? Aí você volta. Quanta gente daquelas voltaram para a fila, irmão? Comeram 2 vezes, repetiram. Tem gente que gosta disso. Repete um só, não se sacia. No mínimo, pessoas voltaram para a fila para comer de novo. Vai dizer que toda a multidão se saciou. Ou seja, eles foram em busca de um propósito. Eles não foram atrás do padeiro. Eles foram atrás do pão. E hoje, diante da mesa, eu te faço essa pergunta: é mais importante o pão ou o padeiro? É mais importante o que vem das mãos de Deus ou estar nas mãos de Deus? O que é mais importante? Estar em um momento e desfrutar da presença do Senhor ou viver constantemente na presença do Senhor? O que tem regido a tua vida? O que tem sido a tua busca? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Tem sido da multidão que se sacia e depois que a fome aparece, elas correram atrás de Jesus novamente. Deixa eu te contar um segredo. Satanás sempre vai se aproveitar da sua fome. Sabe por quê? Ele se aproveitar da sua fome, você não percebe, come qualquer coisa. E na busca desenfreada para matar a sua fome, você tem buscado qualquer coisa. E talvez você tenha entrado e saído por portas dizendo: pô, a pregação daquele pastor não presta, essa igreja não presta. Ninguém presta, talvez o seu caráter está prestando. Ao invés de você olhar para você, fazer uma autoanálise que nada está prestando, nada está dando certo, nada flui do jeito que você quer, porque você só quer matar a sua fome. Será que não é você que precisa se analisar? Quantas das vezes eu vejo pessoas viverem a vida atrás de pão? E Satanás se aproveitando disso, fazendo ela se alimentar de vãs filosofias, ao invés de viver a ortodoxia. As pessoas, elas têm buscado palavras que matem a fome. Vocês lembram quando Jesus estava no deserto? Ele sentiu o quê? Qual foi o primeiro sentimento? Quando ele estava no deserto, ele sentiu o quê? E quem apareceu para ele quando ele sentiu fome? Então, cuidado com a sua fome. Que no seu primeiro momento de fome, quem vai aparecer é ele. E ele vem travestido, não vem travestido com essas imagens que muitos desenham. Não, ele não vem assim. Ele vem travestido, ele subverte. Ele troca uma vírgula. Ou ele tira a vírgula. Ele tira um ponto de exclamação e coloca o ponto de interrogação. E ali já começa a desenfrear tudo na sua vida. Começa a desbaratinar e você começa a se perder.
Quantas pessoas vocês têm visto? Olha para o lado. Não só do banco dessa igreja, mas também para a sua vida. Quantas pessoas vocês viram se perder por conta da fome? Mas haja vista também aqueles que se saciaram e não largaram Jesus porque ele lhes deu pão, mas porque ele era. E foram quem? Os seus discípulos. Se você continuar esse texto um pouco antes, vai dizer que Jesus olhou para os seus discípulos. Vocês não ficaram ao meu lado porque saciaram a fome, mas porque vocês sabem quem eu sou. Mas para vocês não acharem que foi por causa de vocês, porque tem pessoas que acham que pelo fato de estarem saciadas, são as donas da verdade. Que Deus está fazendo através dela. São as mãos dela que têm regido o céu. Já falei e repito. O céu, ele não reage por conta da terra. A terra reage ao céu. Não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. É as leis do céu que rege a terra. Os princípios básicos da vida humana são regidos pelo céu. E tem pessoas que, pela sua saciedade, se inflamam, se enchem de si e acham que já são padeiros. Então elas se inflamam e acham que a vida delas é mais importante do que aquilo que elas foram lhe oferecer. Nada mais, nada menos, são carteiros para entregar aquilo que o Senhor lhe deu, aquilo que o Senhor lhe emprestou para entregar para pessoas. E ele fala assim, se vocês conhecem a história, leitores de Bíblia, passam o outro lado do mar da Galileia, e o que acontece? Vem uma tempestade, muito cansados, vem Jesus andando. Se vocês conhecem esse versículo, essa passagem. Mas eles vão atrás de Jesus novamente. E quando Jesus confronta a multidão, eu vou ser bem breve. Nós vamos chegar no momento do confronto. Tem gente que precisa saber o que te move. O que te move? O que me move? O que tem me movido? O que tem me feito acordar de manhã cedo, estar aqui? O que me faz buscar a Jesus? O pouco que ele me dá é o suficiente ou é melhor a presença dele? O que tem movido a minha vida? Para onde eu tenho ido? As pessoas, elas acham que o viver em Cristo é ter bonança, é ter uma vida boa. Irmãos, deixa eu te contar, tem gente que tem a mesa cheia, mas o coração vazio. Tem gente que tem a conta cheia, mas está todo escangalhado sentimentalmente, sendo assombrado, sendo molestado por doenças psicossomáticas. Eles olham para a vida dos seus funcionários ou para a vida daquelas pessoas de baixa renda e não conseguem entender por que vê sorriso nos lábios. Se eles não viajaram nos 4 cantos do mundo, não comem das melhores iguarias de como eles comem, e eles não conseguem entender que não é o ter, é o ser. Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou. E quando eu estou debaixo das asas do grande eu sou, as coisas ficam muito mais latentes, mais visíveis. Toda dificuldade é um passo mais curto à presença do Senhor. Eu estava escrevendo a canção e o Senhor veio com essa frase tão forte no meu coração. A dor é o caminho mais curto para encontrar o Senhor. Que isso, irmão? Não é. É sim. Eu volto no que eu preguei no domingo passado. A frase de Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho, e esse sonho é que todo homem chegue ao seu propósito. Irmãos, se os irmãos lembram, são 4 propósitos, são 4 meios, melhor, de você chegar ao teu propósito. Quais são?
correndo, melhor, voando, correndo, andando e se arrasta. E qual que marcou mais a sua vida? Qual o objetivo que você chegou e olhou e falou assim, por mim eu tinha desistido. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se ele não tivesse me dado forças, eu não tivesse olhado para os olhos dos meus filhos, eu já tinha me suicidado. Quantas vezes eu deixei de comer para os meus filhos comer? Isso não é chegar no objetivo correndo. Isso não é chegar voando. Isso muito menos é chegar andando. O que te marca é quando você chega se arrastando. É aquelas que você está quase morrendo, desfalecendo, e você olha e fala, foi a mão do mestre. Como cantamos aqui? O que vale, o que foi ministrado aqui através do louvor. O que vale não é o que ele dá, mas é a presença dele. O prato pode estar vazio, mas quem não pode estar faltando é ele. A despensa pode estar vazia, mas quem não pode estar faltando a tua presença é ele. Só que as pessoas estão esquecendo disso. Estão em busca dele, em pessoas, em lugares, tentando matar uma fome, tentando suprir um vazio em que só ele, a presença dele, pode preencher. O que te move? O que te faz continuar seguindo esse mestre? O que te faz querer? Irmãos, quando falta o pão, quando acaba o pão, é aí que Jesus vê quem verdadeiramente o segue. É quando o pão acaba. É quando a dor chega. Quantos só conhecem o mestre através da dor? A dor, vou repetir, para ver se isso entra no teu coração. A dor é o caminho mais curto para você encontrar o mestre. Quantas pessoas precisam conhecê-la de uma maneira genuína para se derramar aos pés do Senhor, para ir aos pés do altar. Quando enfrentam a dificuldade, a dor, o desespero, é quando o pão vai acabar. E quando o pão acaba, é que se revelam os desejos do teu coração. Enquanto há pão, irmãos, havia multidão. E a passagem vai dizer que ainda encheu vários cestos. Quando ele multiplica, ainda tem sobra. Porque ele é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que faz abundantemente além daquilo que nós pensamos. Mas quando o pão acabou, só os verdadeiros discípulos ficaram. E você vê isso constantemente. Não precisa muito longe, não. Quantos seguem Jesus pelo que ele pode dar? Porque ele pode proporcionar. Quantos não são gratos? Vocês que são leitores da Bíblia, chegaram 10 homens doentes. Ele curou os 10, não curou? Curou ou não curou os 10? Quantos voltou para agradecer? Vai muito longe, não. Quantas pessoas vocês viram que eram cacos, que não eram nada? Levantaram as mãos, aceitaram e falaram, eu sou o seu discípulo, Senhor. Senhor, eu abro mão de tudo para te seguir. Eu vou viver para a tua obra. E quando tiver a vida transformadas, aonde elas estão hoje? Cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Entende uma coisa? O milagre do pão não foi nada mais, nada menos que um sinal. Só que as pessoas elas não seguem sinais. As pessoas elas preferem
olhar e seguir coisas pontuais que vão lhe saciar. O que importa é o que eu me sacio. Lucas, no capítulo 15, vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Vai dizer que ele tinha a presença do pai, ele tinha tudo, e resolveu ir embora. Quando o miserável gastou tudo, o que ele fez? Pediu emprego, foi trabalhar. E cuidando de porcos, ele lembrou o quê? Qual foi a lembrança dele? Ele lembrou da mesa do filho? Não. Ele lembrou da mesa dos empregados. Na casa de meu pai, até os empregados têm o quê, irmãos? Deixa eu te contar um segredo. A tua fome vai revelar o papel que você tem, ou de filho ou de empregado. O teu posicionamento é de filho ou de empregado. Ele lembrou. E na extrema fome, comendo as bolotas dos porcos, o miserável diz assim: preciso voltar para a casa do meu pai. Porque lá tem o quê? Lá tem fartura de pão. Ele não sentiu saudade da presença do pai. Ele não falou: meu pai me dava carinho, meu pai cuidava de mim, meu pai não permitia que eu vivesse assim, meu pai não permitia que eu comesse isso. Não, ele lembrou da mesa, ele lembrou do pão, mas ele não sentiu saudades do pai. Assim são pessoas que entram e vêm: eu quero oração, eu quero libertação, eu quero renovo, eu quero viver uma nova vida. Mas na verdade elas não querem o pai, elas querem o pão que o pai proporciona. E o pai, o vendo de longe, o que ele faz? Ele sai de dentro da denominação, ele sai de dentro do local e fala assim: talvez você está sentindo saudade da casa, saudade do pão da casa, mas eu venho ao teu encontro dizendo que você vale muito mais do que você imagina. Entenda uma coisa, não é sobre a casa, não é sobre o pão da mesa na casa, é sobre mim. E abraçou ele. E falou: o mais importante não é o pão, o mais importante é o que você precisa disso. O mais importante não é você matar a sua fome primeiro, é você matar a saudade que você deveria ter de mim. E quando ele chega a casa, ele manda fazer pão? O que ele manda fazer para o filho? Um boi o quê? Cevado. Na cultura judaica, irmãos, os empregados comem pão, mas os filhos comem boi cevado. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você só está se preocupando com o pão e ele quer te dar muito mais do que você pensa. Talvez você só esteja preocupado em matar a sua fome e ele está preocupado em te dar o banquete. E ele deu um banquete para ele. E talvez você olhe como o outro filho, o outro miserável, e diga assim: mas ele não merece. Ele matou o pai em vida, ele largou tudo. Deixa eu te contar um segredo: o caráter dos dois filhos foi colocado à prova. O caráter dos dois estava deturpado, mas o caráter do pai em momento algum variou. Se você olhar, o caráter dos dois estavam distorcidos, estavam problemáticos, estavam lusco-fusco, mas o caráter do pai não mudou. O caráter do pai continua o mesmo. Os erros dos filhos não mudou o caráter do pai. Deixa eu te falar, os teus erros não mudou, quem Deus continua te olhando. Deus não parou de te olhar da mesma forma que ele sempre te viu. Ele não parou, mas ele não quer que você se contente com pão, que busque pão, mas que você busque a presença dele. Busque a presença do Pai. O mais importante não é o pão, é o padeiro.
Coloque isso na sua cabeça. Guarde no seu coração. O que tem me motivado não são as coisas que ele pode me proporcionar, mas sim a quantidade de vezes que ele me guardou e me trouxe até aqui, que me fez amá-lo cada vez mais e me faz querer amar e viver a minha vida para fazer a vontade do Mestre. Leiam comigo. Paramos no versículo 25. Perdão, no versículo 24. Que quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-lhes encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque, irmãos, comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai, não pela comida que parece, mas pelo que, irmãos? O que essa versão vai dizer? Subsiste para a vida a qual o Filho dos Homens vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu. Vamos falar ainda de pão. Vamos para o versículo 51. Perdão, versículo 48. Ele vai dizer o quê? Antes, 47. Em verdade, 47. Versículo 47. Em verdade vos digo. Quem crê em mim tem a... 48. Eu sou o quê? 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá, e o pão que eu darei não é o que, irmãos? Está diante da mesa você hoje. Por uma representação simples, mas não adianta esse ato, esse memorial, você fazer tão simplesmente porque todo primeiro domingo do mês assim fazemos. Se você não comeu do pão da vida, se você não entendeu que é muito mais do que receber, é muito mais do que matar a fome, é muito mais do que se saciar, é comer o pão da vida. É o que te move. Você pode dizer: eu comi do pão da vida. Eu sei de onde ele me tirou. E aonde eu tenho fome, eu sei quem pode me saciar. É o pão da vida. A minha fome não está no banquete. A minha fome não está em uma mesa farta. A minha fome não está num prato de comida. Não, a minha fome está na presença. A minha fome está na presença. Está em fazer a vontade de Deus. Qual é a minha fome? É na minha saciedade eu tenho perdido o meu foco? Será que quando eu me sacio eu perco o meu foco? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele se entregou. E eu te pergunto mais uma vez, como eu comecei essa ministração, com uma pergunta, e faço novamente essa pergunta para nós irmos para a ceia. O que é mais importante para você? O pão ou Jesus? É muito sugestivo, porque ele é o pão. Mas como eu disse para vocês, Satanás ele se aproveita da fome de muitos.
e ter distorcido esse pão. Não distorcer o pão vivo que desceu do céu. Não, esse é indistorcível. Esse não se consegue imacular. Mas as pessoas elas têm se perdido em vãs filosofias. Estão achando que estão comendo fragmentos do pão, mas não estão. Deixa eu te falar, você só come do pão da vida vivendo uma vida de jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra, palavra, jejum, oração, oração, jejum, palavra. Esses são os 3 pilares que fazem com que você viva saciado do pão da vida. E talvez vai faltar, vai ter luta, vai ter prova, vai ter guerra, vai faltar comida, vai faltar amigos, vai faltar pessoas, mas não pode lhe faltar o quê, irmãos? Jesus. O que não pode lhe faltar é Jesus. O que não pode lhe faltar é a presença. O que não pode lhe faltar é a mão, não o que vem da mão. As pessoas têm buscado o que vem da mão dele, ao invés de buscar a mão dele, o afago, o afeto, o abraço. A primeira coisa que ele ensinou para o filho pródigo, o pai ensinou para o filho pródigo. Você saiu não se importando com o pão, não se importando com a presença. Você deixou para trás a casa, deixou para trás o pão, deixou para trás o irmão. Mas o pai ele matou. Como assim, irmãos? O pai ele matou. E matou olhando nos olhos dele. Me dá a minha herança. Eu não quero saber de você. É olhando nos olhos de Cristo que eu e você fazemos isso. Ora por mim. Meu irmão, não estou bem para orar. Irmãos, libera uma palavra. Oportunidades são colocadas ao teu lado e você não faz. Qual a diferença entre você e o filho pródigo? Me dá minha herança, irmãos, eu estou cansado. Eu preciso tirar férias de Jesus. Ah, se Jesus tirasse férias de mim. Irmãos, eu não vou na igreja não, que eu estou cansado. Eu preciso tirar férias, eu preciso tirar um momento para mim. Eu não estou bem. Se Jesus falasse isso, se o Espírito Santo parasse por um momento, porque a Bíblia vai dizer que ele geme, é constante, com gemidos inexprimíveis. Imagine se ele parasse e falasse, eu estou cansado. Por um momento eu estou cansado, não dá para gemer mais não. Se ele por um momento deixasse de ser aquilo ao qual Jesus, quando ele foi, ele falou, eu vou, mas vos deixarei o consolar. Se ele parasse por um momento de te consolar, o que seria da tua vida? O que seria de mim? O que seria de nós? O que seria da minha família? Seria da sua família? O que seria de nós, irmãos? É uma pergunta simples. Responda para si mesmo. Quando ele foi de encontro ao filho, para abraçar o filho, ele falou, tudo você deixou para trás. Mas o único que você matou olhando nos olhos fui eu. Precisamos reatar a aliança. E ele se aliançou com o filho. E deixa eu te contar um segredo. O desejo do filho era só voltar para virar servo. Mas o desejo do pai continua te olhando como filho. Não como servo, independentemente do teu erro. Independentemente se você tiver matado em vida, se você tiver feito, desagradado o coração dele, ele sempre vai estar disposto a sair das 4 paredes para ir ao teu encontro no meio do caminho para te abraçar. Ele deixou bem claro que não são paredes. Eu estou te encontrando num caminho. Sabe por quê? Porque ele é o... Então, quando você vai de encontro ao caminho, o pai vai te abraçar. O pai vai te encontrar lá. Para reatar. E reatando, ele coloca o anel no seu dedo. Ele falou, você é o meu filho. Irmãos, o filho ele pode até não reconhecer a paternidade.
Os pais podem até não querer reconhecer a paternidade. Mas é um laço que não se quebra. É um laço imutável. Deus continua sendo teu pai, independentemente das negligências que nós fazemos. Guarda essa palavra. O que tem te movido? São milagres momentâneos? São coisas esporádicas que Ele tem te dado? O que tem movido o teu coração? Viva o propósito. Não trace planos. Eu vou pregar sobre isso. Deus me deu uma canção com esse tema. Quem tem propósito não faz planos. Quem tem propósito, vive propósito, não tem planos. Nosso pastor já pregou sobre plano A, plano B. Quem tem plano B, irmãos, esquece, não tem propósito. Ele não vive os sonhos de Deus. Ele não vive os propósitos de Deus. Ele vive em função da força do seu braço. Mas isso é para um outro momento. Mas foque naquilo que o Senhor tem para a tua vida. E sacie a sua fome na presença. Sacie sua fome com o pão da vida.